Eu estou sendo aplaudida pelo professor Kleber. Gente, boa tarde. Tá? Eu vou apresentar para vocês o professor. Também foi meu professor, professor da professora Julieta ali. Professor Kleber, ele é formado em tecnologia em radiologia. Ele possui mestrado também em tecnologias energéticas e nucleares. Tá? Professor de radiologia, coordenador também, né? E atualmente é diretor do serviço de diagnóstico do Hospital Getúlio Vargas. Não é isso? Coordenador, isso, coordenador e coordenador também de Ipojuca. Rapaz, eu já cansei desse currículo tão grandão aí. Um dia eu chego lá, deixa eu ver se passa por osmose também, né? Professor, muito obrigada pelo convite. Tá? E a gente vai ficar muito feliz com a sua aula. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje à tarde com vocês e conversar um pouquinho sobre tomografia computadorizada. Só confirmando, todo mundo consegue me ouvir bem? Boa. Muito bem. Vamos falar de um tema, particularmente eu gosto muito, né, dessa parte de tomografia computadorizada, né? É uma das áreas que eu trabalhei bastante tempo, embora agora eu esteja atuando apenas como gestor, né? Eu não, no momento, né, não estou fazendo mais exames, estou só com a gestão do Getúlio Vargas, com os serviços de radiologia de Ipojuca, né, e dos cursos de pós-graduação de tomografia e ressonância magnética. Mas é uma área que eu realmente gosto demais e assim que sair dessa condição de gestor, né, eu gostaria de retomar as minhas atividades com tomografia computadorizada. Vá lá. Esse tema é particularmente interessante do ponto de vista da questão do tórax, por causa da quantidade de exames que a gente faz dessa região, certo? É um dos protocolos que a gente mais executa, certo? É o protocolo da região do tórax, principalmente agora em período de pandemia, certo? É estranho falar sobre isso dessa forma, mas para falar a verdade, do ponto de vista de radiologia, houve um grande aquecimento de mercado por causa da pandemia, certo? Por quê? A necessidade da realização de exames dos pacientes aumentou de forma vertiginosa, certo? A quantidade de exames que a gente faz por dia aumentou muito nesse período de pandemia. Muitos equipamentos foram comprados, certo? Muitas pessoas que não estavam conseguindo se alocar no mercado, se alocaram no mercado, conseguiram suas primeiras vagas por causa desse aquecimento de mercado. Não me entendam mal, estou falando de mercado, certo? O fluxo aumentou para mercado, não me entendam mal, tá? E fica claro, uma clínica, um hospital que gasta 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões para implantar um equipamento, não vai fazer esse equipamento parar de funcionar. Esse equipamento vai continuar funcionando, certo? Gera aí um precedente interessante do ponto de vista da quantidade, né, de técnicos e tecnólogos que precisam trabalhar com tomografia e ressonância magnética. Também houve uma ampliação. Não era previsto que houvesse essa ampliação, mas por causa de algumas alterações que não eram visíveis no início, o fluxo de exames de ressonância magnética também subiu bastante. Então, vai lá. Se tratando de tomografia da região do tórax, quais são as indicações de exame para essa região? Trauma, hemorragia, infecções, doenças vasculares, rastreamento e estadiamento de tumores e abscessos. Primeiro, quando a gente fala na região do tórax, em normal, o meu exame de entrada, onde eu começo a investigação, é no raio-x. Boa parte das patologias que envolvem parênquima pulmonar,
eu consigo uma visualização no raio-x. Eu consigo fechar diagnóstico, na grande maioria das vezes, utilizando raio-x. Mas alguns pacientes precisam evoluir para métodos seccionais. E aí, o método de escolha, o nosso padrão ouro para diagnóstico do tórax é a tomografia computadorizada. Certo? Vá lá, quando eu faço um exame da região do tórax, quais são os meus principais interesses? Parênquima pulmonar, propriamente dito, a estrutura de gradil costal e mediastino. Certo? Estruturas de mediastino. Raio-X, eu tenho uma visualização relativamente boa de parênquima pulmonar e tenho uma visualização relativamente boa da estrutura óssea. Mas é sobreposto com todas as limitações que a gente tem no raio-x que vocês conhecem bem. Quando eu vou para a tomografia computadorizada, eu tenho os detalhes a nível milimétrico, né, dessa estrutura. Então eu consigo uma qualidade de diagnóstico muito maior com esse tipo de método. Por isso que eu estou dizendo, se tratando de região de tórax, o nosso padrão ouro, para a grande maioria das patologias que a gente vai estudar, é tomografia computadorizada. Ressonância magnética, ela é muito boa para tecidos moles, mas para parênquima pulmonar e tecido ósseo, tomografia de modo geral é melhor. Tenham cuidado para não interpretar mal as palavras que eu estou dizendo agora. Não entenderem que eu estou falando que eu não vejo a estrutura óssea, eu não vejo parênquima pulmonar e ressonância. Não disse isso. Estou dizendo que eu vejo melhor, eu tenho estudos melhores para a maior parte das patologias de tecido ósseo e parênquima pulmonar na tomografia. Mas olha lá, né? Trauma. Se existe a necessidade, né, ou um histórico de trauma, existe a necessidade de investigação por método seccional, não existe outra opção viável que não seja a tomografia computadorizada quando o raio-x não é suficiente. Se o raio-x não for suficiente, a gente tem que vir para cá. Porque eu consigo fazer as reconstruções tridimensionais, como eu vou mostrar mais à frente, eu consigo fazer imagens de tecido mole, consigo reconstruir as estruturas ósseas, então eu tenho um exame, né, com uma amplitude muito boa para diagnóstico. Questão de hemorragia também, né, quando a gente não consegue resolver isso no raio-x, a gente passa aqui para a tomografia e assim sucessivamente. Bom, primeiro, coloquei esse quadro aí que eu acho que todo mundo que já estudou tomografia alguma vez na vida viu esse quadro. É difícil o cara ter estudado tomografia e não ter visto esse quadro. Por quê? Diferente de ressonância, e aí eu sempre gosto de comparar as duas para fixação, certo? Onde eu consigo montar imagens com ponderações diferentes. Em tomografia computadorizada, só existe uma ponderação que eu monto imagem, que é densidade, certo? Todas as minhas imagens de tomografia são montadas baseadas em densidade. Então, quando eu vejo uma alteração de parênquima pulmonar, o famoso vidro fosco, que tanto se fala agora nesse período de pandemia, né? A imagem característica de vidro fosco. O que é que está alterando lá que faz com que eu veja essa alteração no raio-x ou veja essa alteração na tomografia? Densidade. É o acúmulo de líquido. A partir do momento que eu tenho um acúmulo daquele material dentro dessas estruturas, aumenta a densidade delas, elas passam a absorver mais radiação e aí ficam mais claras na escala de Hounsfield. O equipamento pinta elas de tons mais claros na escala de Hounsfield, que é essa escala que correlaciona densidades com tons de cinza, tá? Um perigozinho quando a gente vê essa imagem assim é imaginar que o tomógrafo sempre pinta essas estruturas exatamente desse tom, né? Depende de outro fator que é o janelamento. Vou falar um pouquinho mais para frente. Eu estou considerando aqui que se eu pegar essas estruturas e fizer um janelamento na tomografia que me permita visualizar ou tentar visualizar todos os tecidos ao mesmo tempo,
que é até uma questão importante de vocês lembrarem na tomografia, a escala de Hounsfield ela tem 2001 densidades diferentes. 2001 valores identificadores diferentes, que é do -1000 ao +1000, certo? Mas o tomógrafo é um equipamento, a imagem do tomógrafo Pro 2 é uma imagem de 8 bits. Então o tomógrafo só tem 256 tons de cinza. Eu não consigo mostrar 2001 de estruturas diferentes ao mesmo tempo com 256 tons de cinza. Eu não consigo, não mostro. E fica claro, o olho humano também não reconhece os 256. Então também não adiantaria eu ter 256 estruturas, 256 tons, e o olho humano não identificar os 256, certo? Justamente por isso, quando eu faço imagem, eu faço ela para mostrar um tipo de tecido. Né? Se eu faço imagem para visualizar parênquima pulmonar, olha a densidade média do pulmão, baixíssima. Então eu faço com que os 256 tons de cinza que eu tenho disponíveis estejam aqui próximos dessa densidade baixa, para que eu possa visualizar essas estruturas de densidade baixa, certo? Mesma coisa, eu quero ver uma alteração de mediastino. Tecidos moles estão com essas densidades aqui próximas a 0 na escala de Hounsfield, próximas de 1 numa escala de densidade real, né, em grama por centímetro cúbico. Mas, enfim, vamos considerar a escala de Hounsfield. Fica mais fácil da gente lembrar. Que é perto de 0. A água tem densidade 0. O fígado, que por sua vez é um tecido mole, com densidade até relativamente alta para um tecido mole, é 60. A diferença na escala de Hounsfield da água para o fígado é só 60 pontos. Considerando que eu estou falando de uma escala do intervalo de 2001 valores, é pouquíssimo. Pouquíssimo. É muito próximo. Então, se eu for utilizar esses tons de cinza para mostrar todos os tecidos, esses aqui vão ficar tudo igual. Quando a gente olha aqui, ó, substância branca com substância cinzenta, a diferença entre eles é só 10 pontos na escala de Hounsfield. E numa imagem corretamente janelada, eu diferencio substância branca de substância cinzenta. E assim sucessivamente, né? E aí o mesmo raciocínio vai para a parte cortical, para a parte óssea. São estruturas de densidade alta. Então eu preciso concentrar esses tons de cinzas em estruturas de densidade alta se eu quero mostrar os ossos, se eu quero mostrar os tecidos ósseos na minha imagem. Tá? Então tá aí, né? O recurso que eu faço para conseguir mostrar esses tecidos diferentes é o janelamento. E aí tem que deixar bem claro, eu não consigo mostrar com qualidade em tomografia todos os tecidos ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher que tipo de tecido eu vou mostrar. Tá? Eu não tenho tanto esse problema em ressonância magnética. Verdade, certo? Mas por quê? Enquanto a tomografia é um método com relação sinal-ruído alto, a ressonância magnética é um exame com relação contraste-ruído alta. Ou seja, ela é boa para diferenciar tecidos de densidade parecidas, sem precisar de aplicação de meios de contraste, como é o caso da tomografia computadorizada. Mas, enfim, como aqui é uma palestra de tempo curto, eu vou só falar rapidamente sobre isso aqui. Eu tenho dois tipos de janelamento, o nível e a amplitude. O janelamento de nível, eu uso ele para escolher o tipo de tecido que eu quero mostrar. Então, se eu quero mostrar um tecido de densidade baixa, WL baixo. Tem equipamentos que não chamam de WL, tem equipamentos que chamam de WC, tá? Se eu quero próximo a 0, tecidos moles mais convencionais, então WL próximo de 0, 30, 40, 60, depende do tipo de tecido que eu estou mostrando. E tem uma janela de amplitude, que está vinculado ao contraste, né? A quantos tipos diferentes de tecido eu quero mostrar. Quanto mais próximo à densidade dos tecidos que eu quero mostrar, menor o janelamento de amplitude que eu uso. Quanto mais heterogêneo o tipo de tecido que eu quero mostrar, maior a minha amplitude.
Então, por exemplo, parênquima pulmonar e tecido ósseo, eu preciso de janelamento de amplitude alto, mas tecidos moles eu preciso de janelamento de amplitude baixo. Professor, eu vou ter que decorar os valores de WL e WW quando eu for fazer um exame? Não, porque a gente faz análise deles visualmente. Quando você define o WL e o WW, você define com o mouse, né? Você segura o mouse e você altera o nível e a amplitude e vai olhando a imagem para que ela fique num bom padrão para diagnóstico. O equipamento já deixa pré-pronto, porque ele é configurado para isso, mas você tem que dar aquele ajuste fino. E aí você faz essa definição visualmente, olhando a imagem, quando ela é uma imagem boa, quando ela é uma imagem de qualidade, quando ela é uma imagem diagnóstica, você faz a impressão ou arquivamento, né, dependendo do tipo de clínico ou hospital que você está trabalhando, né? Porque hoje em dia a gente já tem muitos serviços que são filmless. Vocês já devem conhecer esse termo, né? O que é um serviço filmless? É um serviço que não tem mais película, certo? Todas as minhas imagens, todos os meus prontuários, tudo vai andar na rede. Não existe mais a necessidade de você estar imprimindo e fotografando os exames, porque os médicos vão olhar no computador. Que é excelente. É bom do ponto de vista do custo, porque a película é cara. É bom deixar claro, certo? As películas da tomografia elas são caras. O sistema DryView, embora ele tenha inúmeras vantagens, ele é caro. Ponto. Né? E esse sistema integrado Filmless, ele é caro de montar. Depois que eu monto, o custo de manutenção dele é baixíssimo. Lógico, comparado com o custo da DryView, né? Tem que botar os pingos nos is. Nada em radiologia é barato. Nem a nossa mão de obra. Nada para radiologia é barato, né? Tudo tem um preço relativamente alto. Então, é importante lembrar isso. Coloquei aqui algumas imagens de janelamento, tá? A gente vê aqui, ó, essas duas imagens, elas são da região do tórax. Não são o mesmo paciente, é bom deixar claro, né? A gente vê claramente aqui um derrame que ali não tem. Não são o mesmo paciente, mas são da mesma região. Quando eu olho para essa imagem, no local onde estaria o pulmão direito e o pulmão esquerdo, eu não vejo detalhe deles. Mas quando eu olho para mediastino, eu vejo o detalhamento do tecido. Infelizmente, quando eu escaneei a imagem, ela perdeu um pouquinho a resolução, mas mesmo assim a gente ainda consegue ver, né, o detalhamento da região do mediastino. Já quando eu olho para essa, a região do mediastino é uma mancha branca, que eu não consigo definir nada. Mas quando eu olho para o parênquima pulmonar, eu vejo os detalhes. Eu vejo a estrutura, eu vejo as ramificações, eu vejo os brônquios, eu vejo os vasos. Então eu tenho uma visualização de muita qualidade do ponto de vista de parênquima pulmonar. Mas esse exame é adquirido num momento diferente desse? Não. Num momento só. Uma única varredura me gera esses dois volumes. Certo? Eu faço a varredura do paciente, faço um arquivo que a gente chama de data raw, que é o arquivo de dados brutos. E nesse arquivo estão todos os dados do paciente, mesmo os que estão fora do FOV, tecido mole, tecido ósseo, parênquima pulmonar, até a roupa que o cara está usando tem dado lá da roupa que o cara está usando, entendeu? Da densidade da roupa que o cara entrou para fazer o exame. Os dados estão tudo no data raw. O que é que eu faço? Filtro. Eu pego esse data raw, filtro ele para tecidos moles e faço um volume de tecido mole. Eu pego esse data raw, passo um filtro mais duro, né, um filtro 70, 80, 90, enfim, aí depende do equipamento. Passo um filtro com densidades mais altas e consigo fazer a imagem de parênquima pulmonar ou a imagem de tecido ósseo.
Por que eu botei essa interrogação aqui? É comum a gente fazer reconstrução do tecido ósseo em tomografia computadorizada? Não. O meu padrão que é tecido mole e parênquima pulmonar. Se existir histórico de lesão óssea, aí você reconstrói o tecido ósseo. Se, somente se, houver perspectiva de lesão óssea. Tá certo? Ok. Uma das grandes vantagens da tomografia é a possibilidade de realizar reconstruções. Todas essas imagens aqui que eu mostrei foram axiais. Inclusive, a aquisição que eu faço do tórax na tomografia, ela é uma aquisição axial. Mas quase todas as aquisições que eu faço em tomografia computadorizada são axiais. O que é que altera? As reconstruções. Eu posso fazer MPRs, eu posso fazer reconstruções multiplanares, eu posso fazer reconstruções volumétricas. Tem um monte de reconstruções que eu consigo fazer em uma tomografia. E é bom deixar claro, sem a necessidade da presença do paciente, porque os dados estão no data hall. Uma vez que eu varri o data hall, uma vez que eu varri o volume e peguei os dados do paciente, eu não preciso mais dele para o resto do exame. A parte do paciente, ela acaba em segundos. Motivo pelo qual a tomografia computadorizada é um bom método para emergência, né? Eu consigo fazer a aquisição de dados em pouquíssimos segundos. Pouquíssimos segundos. E a partir daí é só você e computador. O paciente não é mais necessário. O paciente pode ser levado para atendimento em outro local e você faz as reconstruções necessárias. Bom, essa aqui é uma tela da Siemens. Quem já trabalhou aí com algum tomógrafo Siemens ou ressonância Siemens, está acostumado com essa tela, que ela é meio padrão deles, né? Alguém aqui já trabalhou com algum equipamento da Siemens? Tem um colega nosso ali. Tomo? Perfeito. Então, essa é a tela padrão deles para fazer as reconstruções, tá? Quando a gente levanta o data hall e faz os volumes, eu jogo os volumes aqui para fazer as reconstruções. Então, tem aqui diversas ferramentas que me permitem fazer essas reconstruções à medida que são necessárias. O que é que vocês estão vendo aqui? O volume, no caso aqui, um volume de parênquima pulmonar fatiado no eixo sagital. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo mover para imagens mais para a direita ou mais para a esquerda, certo? Aqui eu tenho o volume fatiado no plano coronal, o mesmo volume, tá? O mesmo volume que foi adquirido axial, só que aqui fatiado sagital e aqui fatiado coronal. A mesma coisa muda aqui, né? Mas aqui está no plano coronal e aqui axial, que é o plano de aquisição. A partir disso, eu vou poder fazer aqui as minhas reconstruções, as minhas MPRs. Então, eu posso vir aqui, ó, nessas opções, né? Que escolho aqui uma opção de MPR e ele vai me abrir essa telazinha aqui, onde eu vou definir a espessura, o incremento e o número de cortes que eu quero fazer minha reconstrução, tá? Lá quando você foi adquirir, que você posicionou o paciente na mesa, depois de fazer o scout, você definiu a espessura de aquisição, o pitch e outros fatores. Mas aí, pelo menos agora, para mim, o que mais interessa é a questão da espessura de aquisição e o pitch. Então, por exemplo, para varrer esse tórax, você escolheu lá, varrer esse tórax com 1 milímetro de espessura e com um pitch de 1, para fazer esses volumes. Fez a aquisição do data hall, montou esses volumes. Agora você vai fotografar para o médico ver, ou seja, você vai fotografar a película, né, para fazer a impressão. Você vai mandar um tórax inteiro fatiado com 1 milímetro, uma fatia encostada na outra? Lógico que não, vai ser uma quantidade absurda de imagens que isso vai produzir, né? A gente vai fazer as reconstruções de 3 a 5 milímetros. Um tórax aí rotineiramente, aí depende do serviço, né? Mas tem lugar que faz 35 imagens, tem lugar que faz 60, enfim.
depende do serviço onde vocês estão trabalhando. Para parênquima pulmonar é mais comum fazer uma quantidade mais baixa, né, de imagens, mas também depende do que eu estou procurando. Mas enfim, aí eu defino aqui, né, por exemplo, se eu clico aqui, no caso, qual é o que está selecionado? É o sagital. Se eu venho aqui e clico aqui, ele abre a possibilidade de eu fazer uma reconstrução sagital aqui. Se eu vier para essa outra função, ele vai colocar na vertical as barras e eu vou ter a possibilidade de fazer aqui as imagens no plano coronal. Tranquilo até aqui? Ótimo. Sim, aqui o filtro, né? Antes que eu esqueça, eu consigo definir o filtro, né, que eu quero usar para minha reconstrução. Mas consigo definir também se eu quero fazer 3D, se eu quero fazer aplicações de fatia mais grossa do tipo MIP, né? Eu consigo fazer as definições. Esse aqui é um data hall de um coração, né? Para fazer um exame cardíaco. Mas a ideia é a mesma, ó. 3 planos e as ferramentas. Para que eu possa aqui fazer as minhas reconstruções, as minhas MPRs. Olha aí, o que eu tinha falado anteriormente, né? Escolhi aqui o sagital. Cliquei lá na opção de MPR. Aí ele abriu aqui para mim fazer as MPRs. Eu estou definindo onde fica meu primeiro, meu último corte. Se eu quiser inverter, eu clico aqui, ele inverte. Faço o planejamento de início e final de cortes, de angulação de cortes, tá? E aí eu monto a minha reconstrução. Essa imagem aqui não é essa aqui é a imagem reconstruída com 1.5 milímetros. Para parênquima pulmonar, a gente costuma usar as espessuras mais baixinhas, tá? Se fosse tecido mole, eu estaria usando 3,5. Para parênquima pulmonar, 1.5 é bom. E aí algumas reconstruções que eu consigo fazer. A mais simples, a MPR, que foi a que eu mostrei aqui, né? Até agora o que eu estava mostrando eram MPRs. Eu adquiri axial, mas consigo fazer a imagem sagital e coronal. Reconstrução, não precisa de paciente. E tenho aqui a MIP e a MINIP, que são reconstruções também que eu consigo fazer naquela tela quando elas estão habilitadas. É importante lembrar isso, né? Quando o equipamento é adquirido, o fabricante ele oferece, como é que eu posso dizer, pacotes de software. Aí o cara escolhe se compra um pacote mais básico ou um pacote mais avançado. Então o que você consegue fazer de reconstrução está vinculado com isso. Então tem que ter adquirido as ferramentas para fazer as reconstruções que você quer fazer para que seja possível. Tá? Qual é aqui a ideia da MIP? MIP é uma reconstrução de projeção máxima. Né? Entendam, todas essas imagens que eu estou mostrando aqui, essas reconstruções, elas são de fatias muito mais grossas do que a adquirida. Vamos fazer um exemplo bem grosseiro aqui, né? Digamos que eu estivesse reconstruindo isso aqui com 3 milímetros de uma fatia adquirida com 1 milímetro. Então, cada fatia seria a junção de 3, entendeu? Da aquisição. Dados de 3 fatias se juntariam para formar uma fatia de reconstrução. Estou sendo bem grosseiro, por causa do tempo, mas a ideia é essa. Numa imagem normal como essa, o equipamento representa a média das imagens. Ou seja, cada pixel aqui, o equipamento vê os 3 voxels que representam esse pixel, soma o valor deles e divide pela quantidade deles e acha um tom médio. Aí ele pinta essa imagem. Quando eu escolho um MIP, ele não vai pegar o tom médio, ele vai pegar o mais alto. Então ele vai ver quais são os 3 valores que estão lá, ou seja lá quantos valores for, o mais alto ele pinta. E o MINIP é o contrário. Ele vai ver todos os voxels que estão montando aquele pixel, que compõem aquele pixel, aquele que tiver o menor ID, ele joga na imagem. Certo? Isso tem aplicação para quê? Aplicações vasculares e para estudo de nódulo, tá?
Geralmente, quando tem algum nódulo no pulmão, a gente faz de obrigação o MIP, exceto se não fizer parte do protocolo da clínica ou hospital que você está trabalhando. E o MINIP é mais incomum, mas ele é feito principalmente para análise de vidro fusco, mas nem todo lugar faz, mas ele pode ser usado para análise. Inclusive aqui, vidro fusco, né? A gente consegue ver as imagens do vidro fusco. Para analisar a área de vidro fusco, ele é bem interessante. E para estudo de alterações patológicas que são representadas por hipossinal, e não por hiper, como é o caso do nódulo, né? Então, sei lá, uma patologia pulmonar de origem cística, ela é representada por hipossinal? Pode fazer um mini-MIP para localizar ela melhor? Pode, é uma boa, tá? E aqui algumas reconstruções volumétricas, né, que eu coloquei só para a gente poder discutir rapidamente sobre elas. A gente está vendo aqui traqueia, brônquios, né, e o pulmão. Reconstrução dele. Nessa reconstrução, se houvesse alguma alteração de parênquima, ela estaria com uma cor diferente do resto do tecido sadio, tá? Lembrando que isso é 3D, eu posso rodar, ver de baixo, de cima, posso cortar um pedaço, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser. Então essa anatomia, por exemplo, está aqui ao redor, eu podia ter cortado ela todinha e deixado só as estruturas do parênquima pulmonar, só as estruturas pulmonares. Essa aqui foi uma reconstrução volumétrica que eu fiz para poder ver justamente essa passagem do contraste do ventrículo esquerdo para a aorta. Então fiz a aquisição do volume, montei a 3D, rebati a parte anterior do tórax nessa altura do ventrículo para poder ver essa passagem do contraste, tá? Aqui uma reconstrução geográfica e aqui uma reconstrução óssea também volumétrica. Vamos falar dos protocolos, que foi o que eu prometi, né? Então, quais são os principais protocolos que eu tenho para a região do tórax em tomografia computadorizada? Rotina, que é o exame que a gente faz de padrão para a grande maioria das patologias. O alta resolução, que é um estudo específico de parênquima pulmonar. E os protocolos angiográficos, o TEP, aorta e coronário. Para falar a verdade, ainda existe um quarto aqui, que é o triplo descarte, que é o que eu faço os três ao mesmo tempo. No triplo descarte, eu estudo a tronco pulmonar, a aorta e a coronária. Uma vez só. Não é um exame muito simples, mas existe. A efeito dessa apresentação pelo baixo tempo, eu vou focar nisso aqui, tá? Eu vou falar da rotina, da alta resolução e do TEP. Dos protocolos angiográficos de tomografia, o TEP é de longe o que a gente mais faz. Ok. Essa aqui é uma tela também da Siemens, né? Eu tirei uma foto dela para mostrar onde é que a gente faz o planejamento da aquisição, né? O que vocês estão vendo aqui, um Scout, certo? Todos os protocolos dessa região, o Scout é coronal. Aqui a gente está definindo a área de varredura, né, para poder fazer a varredura. E aqui a gente pode adicionar as reconstruções. Então eu faço uma varredura, aí faço uma reconstrução de tecido mole e uma reconstrução de tecido de parênquima pulmonar. Se tem lesão óssea, acrescento uma reconstrução de tecido ósseo. Essa aqui está com 4, provavelmente, porque alguma das reconstruções não ficou adequada, aí o cara foi e fez mais uma, tá? Mas, em geral, a gente faz 2 reconstruções. Ok, seguindo. A gente está vendo aqui o posicionamento do paciente, padrão, tá? Para fazer um exame de tórax, que é o decúbito dorsal. Entrando preferencialmente com a cabeça primeiro, com os braços acima. E aqui esse bonequinho eu coloquei para mostrar a posição dos lasers, né, de posicionamento. Então, laser sagital, plano médio sagital, laser coronal, linha axilar média, início e final dos cortes do ápice pulmonar até a altura das adrenais. Vejam o que eu falei, até a altura das adrenais. Não falei em
seio costofrênico, como é o caso do raio-x, né? No exame de rotina, o helicoidal, o SCAUT, deve ser feito coronal, como eu falei, né? Todos eles a gente faz SCAUT coronal. Faço uma aquisição geralmente de 1 milímetro ou menos, um PIT de 1 a no máximo 1,5, né? O FOV de 350 aproximadamente, mas FOV é um fator também que eu não ajusto numericamente, né? Na maioria das vezes eu venho aqui e ajusto ele na imagem. E os filtros que eu vou usar, que é o de pulmão e o de partes moles, com reconstrução de 1,5 e reconstrução de 3 a 5 milímetros. E olha aqui, esses dois quadradinhos que eu coloquei, esse maior é a minha reconstrução, é a área para minha reconstrução de partes moles. Esse quadrado menor, ele é para de pulmão. Porque o estudo de tecido mole, eu faço ele da raiz do pescoço ou da tireoide, dependendo do lugar onde você trabalha, vai definir ou raiz do pescoço ou início de tireoide, até a altura das lojas adrenais, até suprarrenais. Mas o pulmão não vai até aqui. Então, a reconstrução de parênquima pulmonar basta ser do ápice à base, ao final da base. Aí sim, nos recessos costodiafragmáticos, vocês estão acostumados no raio-x. Então tá aí, só para fixar, né, da raiz do pescoço, tireoide, até as adrenais, mesma coisa do outro lado. Aqui é do ápice até o final do recesso, para fazer parênquima pulmonar. O exame de rotina pode utilizar contraste? Pode, se for necessário, certo? Se a patologia altera aporte sanguíneo de tecido, ou seja, se tem ruptura de barreira hemato-intersticial, pode fazer uso de contraste, a critério do médico. A gente vai aplicar contraste de 1,5 a 2 ml por quilo, mas aí uma observação importante, tá? Depende da densidade do contraste que você está utilizando, você tem que prestar atenção nisso. Eu tenho no mercado contraste de 300 de densidade, 320, 350, 370. Quanto maior a densidade do contraste, menor o volume que eu preciso aplicar para um exame padrão, tá? Então tem que tomar cuidado com essa questão da densidade do contraste. A velocidade de injeção, 2 a 3 ml por segundo, tá? Que não é tão alto comparado com, por exemplo, a velocidade que eu preciso aplicar para fazer um estudo angiográfico. Mas é rápido. É rápido, certo? Já é rápido o suficiente para não conseguir fazer uma boa aplicação de mão. Então, vai fazer exames contrastados da região do tórax, o ideal é que você tenha uma bomba injetora, certo? Para falar a verdade, um bom sistema de tomografia precisa de uma boa bomba injetora. Às vezes o pessoal se preocupa muito com o tomógrafo e esquece que para ter qualidade de exame eu preciso de uma bomba injetora também de boa qualidade, com uma boa calibração para conseguir fazer os estudos, conseguir fazer os exames com qualidade. Um delay aí, inicialmente numa fase acima de 30 segundos, mas isso depende um pouco do que eu quero visualizar, tá? Isso é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento. Essas questões de delay mudam muito com o tipo de patologia que eu estou querendo estudar. Eu tenho os filtros de parte mole, parênquima pulmonar e, quando necessário, o MIP. Ou quando fizer parte da rotina, né? Geralmente a gente faz quando necessário, mas se fizer parte da rotina, você faz logo o MIP. Com uma fatia bem grossa, né? Para poder fazer um MIP de boa qualidade. Aí uma aquisição, primeiro foi tecido mole, agora depois foi parênquima pulmonar, né? Só voltar aqui, ó. Uma aquisição axial. Não deu muito certo aqui. Enfim. A de tecido ósseo, a de parênquima pulmonar, desculpe. Com as alterações posteriores, né, que a gente consegue observar.
Repetiu. Estudo de alta resolução, né? Como eu falei, o estudo de alta resolução ele é um estudo específico de parênquima pulmonar. Mas o SCALT é da mesma natureza, a espessura dos cortes de reconstrução é bem fina, aliás, é o que caracteriza uma alta resolução, né? Alta resolução é um estudo de parênquima pulmonar, cortes finos e espaçados, apenas com reconstrução de parênquima, certo? Apenas com reconstrução de parênquima. Então, como é só a reconstrução de parênquima, basta ir até o final dos recessos, né? E é um estudo que pode ser feito em inspiração e expiração. Porque o estudo de rotina, normalmente eu faço inspiração máxima, né? Mas, sempre que eu tenho uma patologia de aprisionamento aéreo, que provoca aprisionamento aéreo, pode ser interessante fazer uma fase expiratória. O paciente soltar todo o ar e aí a gente faz a varredura. Cuidado, é mais difícil para o paciente fazer a fase de expiração do que a de inspiração normalmente. E às vezes a gente faz uma depois da outra, né? Faz primeiro a de inspiração, que já é complicado, depois ainda faz a de expiração. Então tem que cronometrar isso bem direitinho, tá? Então vai ser do ápice até o fim, né? Até o recesso. Essa imagem que eu coloquei foi do MIP, né? Ó, acionei o MIP, a gente consegue ver a árvore, né? De vasos. Consegue ver bem a árvore de vasos. No início estava com o MIP desligado. TEP, tromboembolismo pulmonar. Que é um protocolo que o pessoal tem um certo medinho, né? Para fazer, porque realmente é um protocolo que exige muito cuidado. Então, espessura de aquisição, tá? 1 milímetro, PIT de 1 a 1,5, FOV de 350, mas como eu disse, FOV é uma coisa que a gente define manual. No TEP existe uma coisa chamada eixo crítico, né? Ou área crítica, que é a maior probabilidade de estar a alteração, que ela é aqui, 3 centímetros acima do cajado até a base. Aí, dependendo da máquina que você estiver trabalhando, você pode ter que fazer o TEP dividido ou faz o TEP de uma vez só. Aí depende do equipamento. A monitoração de contraste, você pode fazer ela automática, né? A gente faz o SCALT, escolhe uma estrutura na área da carina, marca na tronco pulmonar, o Surostar na tronco pulmonar, coloca um threshold que seja 110 ou menos, dependendo da máquina que você estiver trabalhando. E aí o que é que vai acontecer? A máquina vai ficar cortando nessa altura. Quando o contraste chegar na tronco pulmonar, nesse ROI aqui que você colocou, que dessa densidade ele faz os cortes só. Ele corta as imagens sozinho. E aí eu consigo fazer algo desse jeito. Esse é um TEP com um bom tempo, né? O que é que caracteriza um bom TEP? Artéria tronco pulmonar cheia, olha ela aí, tronco pulmonar cheia, né? E a aorta vazia. Deixa ele voltar de novo, deixa eu ver se ele vai voltar. Vai. A aorta, ó, vazia. Acompanha a aorta ascendente. Vazia, vazia, vazia. O contraste está começando a chegar do lado esquerdo, né? Então o TEP padrão é esse. Aqui é um TEP já um pouco mais tardio, né? Veja como a aorta pintou, né? Ou seja, demorou um pouquinho, né? Deixaram passar o tempo um pouquinho mais do que o previsto. E deu contraste em aorta. Não é o ideal, mas dá para visualizar. Aqui é tecido mole, né? Um toraco abdominal. Um exame toraco abdominal. É um protocolo que a gente pode discutir em outra ocasião também. E um toraco abdominal, aquele mesmo, só com reconstrução coronal. Observe um artefato de movimento, né? O paciente respirou. Mas é isso. Antes de fechar, olhem isso aqui. Sabem o que são essas imagens? Tomografia. Isso aqui são as reconstruções cinematográficas que a Siemens estão fazendo agora.
Daqui a pouco a gente vai trabalhar com essa qualidade. Para algumas reconstruções, logicamente. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Então, a gente vai dar 10 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o professor. É sobre o delay. É você, o profissional que o coloca, ou ele já vem programado? Não. Você define o delay, certo? Mas aí tem algumas formas de fazer isso. Quais são as 3 formas principais de fazer isso? Fazer de cabeça, você saber o tempo que a estrutura demora para chegar ao contraste, definir o número, certo? Ou você faz pelo threshold, né? Você coloca varrendo na altura que você quer que o contraste chegue. Aí quando aparece, ou você programa a máquina para começar só, ou você mesmo aciona a máquina, que é as 2 formas diferentes, né? Ou você aciona ou ela aciona só, e você escolhe. Professor, boa tarde. Eu queria saber, porque, há contraindicações a respeito dos estudos com o uso de meio de contraste. Aí, nessa pandemia, como o senhor mesmo falou, o número de sessões de tomografia cresceram bastante. Aí eu queria saber se para exames pulmonar no paciente de Covid-19 precisa do uso de meio de contraste. E se precisar, como proceder? Em padrão, não. Certo? O estudo parênquima-pulmonar para um paciente COVID positivo, ele é sem contraste. Quando é que a gente fala numa aplicação de contraste desse tipo? Quando esse paciente com COVID positivo tem suspeita de um TEP, por exemplo. Aí eu tenho que aplicar contraste. Mas não é por causa do COVID, é por causa do TEP. Né? Porque eu tenho muita alteração vascular do paciente COVID positivo. Mas em padrão, sem contraste. No caso, como o pulmão se trata de um tecido mole, seria usada a técnica de janelamento para isso? Repeta a pergunta. No caso, como o pulmão corresponde a um tecido mole, precisaria usar a técnica de janelamento para dar mais ênfase na... Certo. Todo exame a gente faz janelado, certo? Todo exame ele é feito janelado. O problema é, eu tenho valores que eles são típicos de janelamento parênquima-pulmonar, valores que são típicos de janelamento de tecido ósseo, valores que são típicos de tecido mole. E é importante lembrar, professor, parênquima-pulmonar não é um tecido mole? Mas ele tem a densidade diferente dos outros, por isso que eu estou abrindo essa exceção aqui, entendeu? Para parênquima-pulmonar, os fatores são diferentes dos outros tecidos moles, mas todo exame a gente faz janelamento. A máquina meio que pré-define, mas a gente tem que dar um ajuste. Mais perguntas? Eu li uma matéria que a segunda causa de alteração causada pelo Covid, que a primeira é o vidro fosco, seria a consolidação. É isso? É isso mesmo. Mas aí, normal, começa com quadro de vidro fosco, quando é um preenchimento parcial, estruturas alveolares. E quando há esse preenchimento por completo, que é a opacificação da estrutura completa, é que a gente chama de consolidação. A imagem fica semelhante? É a imagem mais densa. A vidro fosco, ela tem aquela, como é que eu posso dizer, aquela aparência translúcida. A consolidação é opaca. Inclusive, a consolidação pode ser acompanhada de broncograma, né? Aéreo aberto. Aí você vê tudo fosco e aquele ramo de bronco escuro no meio, como se o ar tivesse aprisionado. Né? Beleza. Fiquem à vontade. Né? Qualquer coisa também, eu botei aí no final o meu e-mail, né? kleber.radiologia@gmail.com. Se quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida a posterior, fiquem à vontade. Professor,
Obrigada pela participação. Gente, quem não conseguiu anotar o e-mail, tá? É só procurar alguns dos monitores que eles repassam para vocês, tá? Lembrando que o professor Kleber, além de professor de curso de graduação, tem coordenação também, né, de curso de pós-graduação, tá? Na área de tomo também, né? Tomografia e ressonância, uma equipe aí top, né? Top, professor, a gente gostaria de agradecer, entregar seu certificado de apresentação, a gente fica muito feliz, tá? E obrigado por ter aceitado o convite.